Começou. Olá, pessoal, boa noite a todos e todas aí que estão aí na nossa página. Hoje a gente vai estar aqui com o Ivan Valente, né, que eu acho que dispensa apresentação. Eu sempre falo que o Ivan Valente, no meu ponto de vista, é com certeza aqui da bancada de São Paulo, um dos melhores deputados que a gente tem, né, cara, toda a bancada do pessoal é muito boa, muito aguerrida, muito guerreira, mas o Ivan traz uma experiência e também ele traz um programa, você fala assim, quem é o deputado que tem um programa de esquerda para solução para o Brasil? É o Ivan Valente, é esse o nome que vem na minha cabeça, assim, de primeira, né? E aí, Ivan, como que está? Tudo bem? Tudo indo aqui, estamos aqui no confinamento, seguindo as regras da Organização Mundial de Saúde, que é o que o Bolsonaro não faz e não quer que o povo faça, mas estamos bem e estamos aí no combate, né? Nós estamos tendo que enfrentar um governo é, fascista mesmo, um retrocesso civilizatório, mas eu acho que o povo não está desanimando, não. Como a gente vai ver aí, acho que nós temos que enfrentar a pandemia, a crise sanitária, a crise econômica e a crise política. Então, é um prazer falar com você, Toninho, vereador de São Paulo, combativo, que tem feito um belo trabalho aí na Câmara. Então, quero me colocar à disposição aí para a gente trocar uma figurinha aqui, porque tem muita coisa acontecendo e nós vamos continuar trabalhando pela mudança social e certamente pelo encerramento desse governo antipovo que foi eleito. Ivan, o discurso aqui na capital, né, do Bruno e do Dória, eles falam, não, vamos seguir aqui o que a OMS fala, ó, vamos seguir aqui o que os pesquisadores, os conhecedores sobre essa questão da pandemia orientam, né? Mas no fim a gente vê que não é isso, né? Agora o Dória quer flexibilizar aqui a quarentena aqui o lugar que eu acho onde mais se dissemina essa questão aí do coronavírus, os transportes públicos estão abarrotados, lotados. O metrô parece, né, você vai pegar o metrô, você fica três trens passar para você conseguir pegar e entrar no metrô de tão cheio que está, né? Como que você vê essa atuação assim do Dória e do Bruno comparado aí ao presidente? Porque a briga de 2022 entre eles já começaram, né? Entre a ultradireita e a direita, né? Como que você está vendo isso? E como você vê essa politização também é, da pandemia, né? Quer dizer, uma coisa que deveria ser um acordo, né, entre prefeitos, governadores e presidente para todo mundo caminhar para o mesmo lugar, todo mundo tentando arrancar uma casquinha política disso. No dia eu digo não nós do pessoal, mas esse pessoal que está aí da direita e da ultradireita, né? Como que você vê essas questões? Olha, eu acho que a gente tem clareza de que a curva ascendente da contaminação continua. Nós estamos, inclusive, nós não alcançamos o pico. Isso é evidente pelos estudos científicos, epidemiológicos e tal. É interessante porque, num primeiro momento, os governantes aqui de São Paulo, Dória, o Covas, eles assumiram, digamos assim, as orientações da OMS e assumiram a dedicação para evitar a contaminação em massa e abaixar a curva, né, da contaminação. Mas a verdade é o seguinte, né, eles não resistem à pressão de empresários. Essa que é a questão principal, né? Então, a verdade, o lucro está acima da vida. E esse é o ponto. Não porque em nenhum momento vai ter algum grau de abertura, mas isso tem estudo científico. É só ver os países europeus, como estão fazendo, os países asiáticos, etc. Então, o que ocorre é que nós não atingimos o pico, nós podemos ter uma explosão ainda de contaminações pelo coronavírus e, ao mesmo tempo, né, quer dizer, não temos uma rede hospitalar adequada, não dá para dizer que está tudo bem, não é verdade, porque como você mesmo falou, por exemplo, a hora que você libera o comércio e você libera o trabalho e segue, na verdade, na contramão do que o Bolsonaro já vem falando, que é uma visão de que todo o povo tem que se contaminar, que é um genocídio, né? Então, que devia ser julgado
Tribunal Penal Internacional a conduta dele. Então, antes da curva chegar no alto, eles já estão abrindo mão. Por quê? Porque estão subordinados à lógica do lucro, do empresariado, e é evidente que o transporte coletivo é um dos principais meios da contaminação, da aglomeração de pessoas, e as pessoas, quando são pressionadas também pelas políticas federais, de não distribuição de renda, de não chegar à renda emergencial, de não se garantir a pequena e média empresa, de não se dar aos estados e municípios o dinheiro que o Congresso já aprovou, né? O que acontece? As pessoas vão tentar uma saída, e isso é uma coisa extremamente destrutiva. Então, os países que fizeram o lockdown na hora certa ganharam com isso. Se anteciparam, mas não é o caso do Brasil. O Brasil é o pior exemplo de conduta de saúde pública, acho que hoje, no planeta, Tony. Porque se os governos não abrirem os cofres, né, Ivan? Não adianta também o Dória né, e o Bruno falavam na televisão para não, fiquem em casa, mas as pessoas não têm condições objetivas para ficar em casa, né? Não tem o leite para criança, não tem dinheiro para comprar o pão. Como que a pessoa vai ficar em casa? Né, o povo da periferia não tem. Então, eu falo que eles são muito hipócritas, né? É fácil falar para um outro setor ficar em casa que esses conseguem ficar, mas infelizmente o povo da periferia, eu moro no Sapopemba, onde tem tendo mais mortes na região de Sapopemba, o povo tem que trabalhar, né? Porque o povo lá é tudo favela, quase, metade do território é casas, né, bem precárias ali, e o pessoal não tem dinheiro, né? Então a gente tem feito até essa campanha, né? Fica em casa, né? Tranca a rua, mas abre os cofres, porque se o governo não abrir os cofres, não vai dar muito certo, né? E eu queria parabenizar, Ivan, a ação de vocês lá no Congresso, porque se não fosse vocês lá, os R$ 600 era para ser 200, né? Vocês lá, eu sei que vocês fizeram lá de tripa os corações para que realmente conseguisse elevar, não é uma coisa satisfatória, mas foi o limite que vocês conseguiram lá, né? Isso já ajuda o povo em determinada medida, né? Ivan, mas como que você vê assim esse crescimento do fascismo no Brasil, né? Ou você tem esse diagnóstico mesmo do crescimento do fascismo? Alguns falam que não é o crescimento do fascismo, mas dos modos operantes do fascismo, né? Como que você vê isso, né? Nossa democracia hoje corre perigo? Não, certamente, né? O Brasil elegeu um cidadão, né, que é o Bolsonaro, que sempre defendeu a tortura, a ditadura, né? O que é a ditadura? Vamos explicar aí, porque às vezes não tem uma geração que não viveu, né? É a censura, é a tortura organizada pelo Estado, né? É o desaparecimento, o assassinato político, impor políticas públicas contra os trabalhadores, tudo isso foram 21 anos, né? E o Bolsonaro sempre defendeu isso, inclusive ele defendeu o maior torturador do Brasil, virou um ícone para ele, que é o Brilhante Ustra, né? E outros, como ele recebeu agora, o Major Curió, agora há pouco, né? Que é um assassino lá do Araguaia, confesso, né? Todos deveriam estar no Tribunal Penal Internacional. Então, o que acontece? Esse cidadão que defende o armamentismo, ao mesmo tempo, né? Ele realmente desacata a ordem democrática, ele desacata, ele propõe, né, que o Supremo Tribunal Federal, que o Congresso Nacional, que os movimentos sociais se calem, né? Então, ele trabalha contra a independência dos poderes e ele ameaça a ordem democrática, inclusive colocando quase 3 mil militares no governo que estão avalizando essa ordem. Então, quando num primeiro momento se achava que os militares eram algo moderador lá dentro do governo, com o radicalismo de extrema-direita fascista, no Olavo de Carvalho e tal, o que está acontecendo é o contrário, os militares estão aderindo a essa hipótese. Então, a ameaça de ruptura democrática não é dita pelos setores democráticos e populares, é dita pelo próprio Bolsonaro. Entendeu? Quer dizer, ou seja, ele mesmo fala em ruptura, o filho dele já tinha falado
que um soldado e um cabo, sem um jipe, pode fechar o STF. E agora ele está falando a mesma coisa. Entende que não é quando vai haver, se vai haver um golpe de Estado, ele está falando isso, é quando vai haver o golpe de Estado, ele deveria ser caçado imediatamente, o Eduardo Bolsonaro. Entende? Isso é delinquência política, isso é crime, isso é um criminoso. Entende? Então, eles atentam contra a democracia e o Bolsonaro, acompanhado do ministro do Exército, o ministro da Defesa, que representa as 3 armas, sobrevoou um ato que tem lá as faixas pelo fechamento do Congresso, pelo fechamento do STF. Então, é lógico que a sociedade brasileira hoje é muito mais diversa, que a burguesia, a elite brasileira está dividida, que a mídia está dividida, entende que há uma grande resistência democrática no país. Então, não é simples o golpe de Estado. Agora, nós não podemos deixar de denunciar que isso será uma aventura totalitária, né, que deve ser repudiada desde já. E é isso que nós estamos fazendo. Por isso, mesmo debaixo da pandemia, o povo está indo para a rua. Ô, Ivan, até você falou de uma geração que não conhece, né, não viveu determinadas questões, né, não conhece nem infração direito que a gente pegou lá na época do Fernando Henrique, né? Ivan, mas fazendo um paralelo, né, você que viveu, foi preso, né, torturado, né, na ditadura de 64, um paralelo com aquele momento pré-ditadura e agora, né? Naquele momento teve movimento de massa, né? Eles conseguiram colocar os conservadores em massa. Não sei, a minha percepção é que o Bolsonaro vem perdendo base popular, tanto é que essas manifestações puxadas aí para esse pessoal mais extremista que quer o golpe, né? Vai meia dúzia de gato pingado, né? Como que você vê isso? Quer dizer, eu não vivi aquela, né? Eu nasci em 65, né? Você que viveu aquilo, como que você faz esse paralelo, né? Desse momento da base popular naquela época, que foi puxado inclusive por setor da Igreja Católica, tal, a favor do golpe, né? E hoje, você acha que eles estão ganhando em comparação com aquela época? Porque aquela campanha dos 70% agora, que nós somos maioria, que a democracia é expressivo, né? Mas, na verdade, nunca se pode fazer uma comparação, transmutação de realidade, de 64 para cá. Porque quem estava no governo de 64 era um governo democrático, entendeu? Reformista, que queria reformar o país, e apoiado pelos setores populares e pela esquerda. Então, os setores que queriam mudança, reforma agrária, tributária, educacional e etc., eles estavam no governo, e aí eles sofreram um golpe militar, entende? Então, foi um golpe militar com algum apoio na alta classe média, então, uma ditadura civil militar, né? Por outro lado, teve apoio também, como você falou, da Igreja Católica, e a elite estava unificada. Não é agora a mesma situação. A mídia também, controlada, a burguesa, também estava unificada, mas havia um movimento popular. Agora, eles chegaram ao poder pelo voto, né? Então, o retrocesso que nós estamos vivendo, ele vem desde 2013, na verdade, culminou com o impeachment e depois com a eleição do Bolsonaro. Isso é um golpe já, né? Agora, o que eles querem fazer é um fechamento. Então, qual é o maior perigo do Bolsonaro? Não é mais o apoio popular. Ele tem ainda uma base aí de 20%, 30% de fanáticos que está sendo criado, mas eles são minoritários. Mas mais do que isso, mas eles querem contar com setores das Forças Armadas e de milícias que passam pelas polícias militares, entende? Passa pela liberação de armamentos. Hoje mesmo eu estou entrando com uma ação popular, acabei de protocolar uma ação popular em São Paulo para revogar o decreto 1634, que é aquele que ele impôs ali ao Moro e ao ministro Azevedo. Formar uma ideia. Só para completar, Toninho. Então, Então, o que eles querem? Dizer que eles têm uma força atrás, entendeu? E isso é um perigo. Então, a gente não deve descartar o perigo de uma aventura que será um desastre para o país. Nós temos que combater isso, mas não é a mesma coisa de 64. Primeiro, porque eles é que estão acuados.
cercados. E só nós não estamos na rua hoje com milhões, é porque existe uma pandemia, que nós seguimos as regras da não contaminação e da saúde do povo em primeiro lugar. Então, por isso que eles estão abusando, indo com manifestações que você tem toda a razão, elas não são tão grandes, elas são relativamente pequenas, como a Paulista ontem, que foi uma manifestação michuruca, digamos assim. O pessoal do Antifa, né, começou aí os clubes, né, de futebol chamando o pessoal para lutar pela democracia, né? E a gente vê que nas redes sociais, depois desse primeiro ato que eles fizeram no domingo, na Paulista, tá ganhando uma amplitude grande. A perspectiva domingo que vem é de ser muito maior, né? Mesmo que as pessoas queiram usar as regras que a OMS está colocando para a gente se preservar aí do vírus, né, Ivan? Mas você acha que chegou o momento do povo ir para a rua ou ainda é o momento das pessoas ficar um pouco mais cautelosos ainda? Bom, primeiro a gente tem que ver que há diversas formas de protesto e de isolamento do bolsonarismo, né? Do isolamento social, né? O isolamento dos amplos setores democráticos e tal, mas e tem a pandemia. Então nós temos que entender o seguinte: nós vamos ter um agravamento da situação de saúde, um agravamento da situação econômica e um aguçamento da crise política pela escalada autoritária do Bolsonaro. Então, o que acontece? Como eles estavam indo para a rua e eram ultraminoritários, é óbvio que setores da população, em defesa da democracia, contra a ditadura, contra o fascismo, querem ir para a rua. Então, eu acho que nós devemos, de forma organizada, de forma respeitosa, com a crise e a pandemia, entender que haverá, sim, manifestações de rua organizadas, com precauções de saúde, com distanciamento, mas simbolicamente importantes, e somada a todo um conjunto de figuras socialistas, democratas, gente que tem compromisso com uma sociedade mais justa, que, através da demonstração nas redes sociais, em manifestos e tal, devem mostrar que esse governo está tremendamente isolado, né? E é fácil verificar isso, né, Tony? Porque, veja, como é que os caras querem tocar uma política antipandemia, demitindo 2 ministros da saúde, colocando um general do Exército que não é médico e mais 21 militares dos postos de comando do Ministério da Saúde no país que está para se tornar o segundo maior em número de mortes, e já é o segundo maior em número de contaminados, mais de 500 mil, né? Então, é óbvio que... E a outra coisa, acho que era bom a gente conversar sobre isso, é que nós temos aí uma figura autocrática, como o Paulo Guedes, que ele não gosta de pobres, entende? Então, a política dele é de segurar os recursos, tem uma lógica. Você segura os recursos para o povo ir para a rua, entende? Porque vai morrer de fome. Então, nós aprovamos, como você disse, a ajuda emergencial, que ele queria R$ 200, né? Agora está se falando e nós aprovamos 600, e agora eles estão falando em prorrogar. É claro, todo mundo está sabendo que a pandemia não passa tão cedo, né? E eles estão falando em voltar a R$ 200. Segundo, não se libera a votação da ajuda aos estados e municípios. Está lá votado há mais de 1 mês e meio na Câmara, a ajuda aos pequenos e médios empresários para dar crédito, inclusive aos primeiros, ou então ajudar que se mantenha um emprego, que na última semana nós conseguimos colocar que nós queríamos que fosse até 3 salários mínimos para abranger 89%, 90% dos trabalhadores, mas eles recuaram para o seguro-desemprego, que é só R$ 1.800. Então, é uma batalha para arrancar dinheiro para onde tem dinheiro, que é no Tesouro Nacional, na emissão de moeda, entendeu? Na suspensão do pagamento da dívida, como a Argentina fez, na taxação das grandes fortunas, como o Chile fez,
acabou de fazer para responder à pandemia. Aqui não. Aqui os ricos são intocáveis e o dinheiro continua chegando nos bancos e tal. Então, tudo isso aí vai gerar uma crise econômica grande, maior desemprego e empobrecimento da população. Somada à crise política, não há outra saída de que ir à rua, entende? Só que nós vamos ter que respeitar graduadamente, entende, as questões de saúde pública, né? Mas haverá respostas em várias direções. Eu tenho certeza que o ato do fim de semana vai ser um ato grande. Bom, eu queria já convidar você. Domingo que vem também estaremos lá no ato, né? Tomando todas as precauções aí que tem que ser tomada, né? Levar máscara, usar máscara mesmo quando sair de casa, né? Ter um distanciamento social, ir com roupas que você consiga cobrir maior o corpo, né? De preferência camisa de manga comprida, calça, né? Não ir de bermuda, tênis, meia. E chegar em casa, claro, tomar banho, né? Já pegar aquela roupa lá, colocar em um saco plástico e já tomar um banho que a gente vai estar tranquilo. Porque também não adianta, né, Ivan? A gente ver tudo isso acontecendo e ele passar por esse processo de pandemia, mas no fim esses loucos aí fazer uma aventura, como você falou, né? A gente não morre pelo vírus, vai morrer pela bala, né? Com esses caras, né? Então eu acho que chegou na hora mesmo do povo se manifestar, lutar pela nossa democracia, né? Ivan, você já tocou em algumas questões, né, do que nós deveríamos fazer. Mas uma coisa que me preocupa, mas tem me preocupado muito, Ivan. Você falou um governo que já não tem mais força, né? Na tua fala ficou bem claro, um governo que já não tem mais força. Não tem nem força de levar o país a passar por essa pandemia de maneira que menos traumática possível para a sociedade, mas pós-pandemia, né, Ivan? Como que fica o governo Bolsonaro, Ivan, no seu ponto de vista? Um governo fraco, que não mostra uma saída, não consegue aglutinar os diferentes setores da sociedade para mostrar uma saída. Você acha que chegou o momento mesmo desse governo, ao fim desse governo, chegou o momento do impeachment? E o impeachment que eu falo não é só para o Bolsonaro, seria para a chapa, né? Bolsonaro e Mourão. Como que você vê essa questão? A sua pergunta é muito boa, mas eu até queria começar por isso. O nervosismo deles, o ataque à democracia frontal, o chamamento aos militares, está ligado concretamente ao receio da investida do Supremo Tribunal Federal, entende, em cima do gabinete do ódio, da produção de fake news e da chegada ao filho dele, que é o Carlos Bolsonaro, que é o chefe do gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto. E outro receio é que, por isso ele trocou a Polícia Federal, o ministro da Justiça e a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Porque para chegar no Flávio Bolsonaro, que todo mundo sabe que praticou crimes, assim como o Bolsonaro, rachadinhas e ligação com milícias, é onde também tem a investigação do assassinato da Marielle Franco, nossa companheira. Tudo isso aí está deixando eles extremamente nervosos, né? Então, é lógico que somada à crise, à perda de substância e de respostas do governo, vai deixando eles mais cercados. Daí o recorrer à força, recorrer às ameaças, recorrer às Forças Armadas, ao milicianismo e etc. Mas nós sabemos que a questão econômica é mentira do Paulo Guedes e que nós estávamos decolando. Não tinha decolagem nenhuma aqui, entende? Econômica, geração de emprego. O PIB, o crescimento do PIB foi 1%. Né? Então não tinha decolagem nenhuma, não tinha essa volúpia de que os empresários estão chegando depois da reforma da Previdência. Era tudo mentira, porque não tinha onda de empresários vindo investir no Brasil. E agora, com a pandemia mundial, né? Não só no Brasil, mas mundial, e a taxa de juros lá embaixo, entende? E todo mundo se socorrendo de moeda forte e tentando resgatar a sua economia, como os países asiáticos, europeus, os próprios Estados Unidos, que entraram numa crise grande de desemprego e etc., como é que vai vir recursos para cá? Então, você tem que pensar num outro modelo, através do investimento estatal,
entende? No socorro aos pobres, para criar um mercado de consumo de massas no nosso país. Tudo que o Paulo Guedes não conhece, ele não é dessa escola. A escola dele é do ajuste fiscal. Então, se prevê também uma grande crise, porque não haverá esse investimento, entende? Ele enganou por muito tempo, mas a vida vai mostrar. Aliás, nesse momento, Toninho, mal ou bem, o que o Congresso aprovou, que foram R$ 600, né, para vulneráveis, para pessoas que não tinham vínculo, ambulantes. O que acontece? Está quebrando um grande galho. E ele, inclusive, está se aproveitando disso. Porque se o Congresso não tivesse aprovado essa questão, nós já estaríamos tendo fome e saques. Então, o que acontece é que ele está também tentando se apropriar. É por isso que eles centralizaram na Caixa Econômica Federal, entende? Para poder dizer que é o governo que está fazendo e assim por diante. Mas como eles são sempre a favor do ajuste fiscal e menos Estado, o que vai acontecer? A pandemia vai crescer, a crise vai se aguçar, né? E certamente haverá um enfrentamento político da questão e um cerco, digamos, a um governo que tem 36 pedidos de impeachment lá. Então é óbvio que o que eles fizeram? Aí a tua pergunta. Estão comprando o Centrão. Agora mesmo, a gente estava vendo o Banco do Nordeste, o FNDE, onde 30 a 50 bilhões de reais são produzidos, tudo com quem? Com o Valdemar Costa Neto, entendeu? Com o Roberto Jefferson e essa turma que a gente sabe quem é. São delinquentes, bandidos, condenados e tal, que eles falaram que combatiam a corrupção. Mas eu acho que isso também é um alto... A Folha de São Paulo de ontem mostrou que 67% é contra a aliança com o Centrão. Os militares mesmo de dentro das Forças Armadas estão questionando essa aliança com o Centrão para governar, mas isso mostra o desespero deles também. Que a gente sabe que o Centrão é super fisiologista, né, Ivan? E boa parte ali só quer saber de usar os recursos públicos para se beneficiar, né? Todo mundo sabe o que significa fazer uma aliança com o Centrão, né? Eu acho que a parte, não estou lá no Congresso, mas imagino que deve ser a parte mais corrupta que tem esse pessoal do Centrão, né? Que só faz negociata, né? Aqui na Câmara tem alguma coisa semelhante, assim, né? Aqui na Câmara. Imagino. Ivan, mas assim, até mesmo, vamos falar que nós não tivéssemos a nossa linha de pensamento, né? A gente olhava assim e estamos pensando na economia primeiramente do que nas vidas, que não é o nosso caso. Mas mesmo quem pensa isso, não é muito burro essa estratégia deles de querer fazer as pessoas trabalharem e aumentar a probabilidade das pessoas transmitirem o coronavírus para outros, porque o investimento não vai vir na hora que o pessoal, qualquer um que tem dinheiro, vou abrir qualquer coisa aqui novo, vou tentar. Enquanto não passa esse processo de pandemia, e aí não corre o risco de outros países, na Argentina, aqui, que o presidente deu condições, né, para as pessoas ficarem em casa, fez um isolamento muito mais rigoroso, está passando por esse processo de uma forma super, né, comparado com o Brasil, super melhor que nós, não corre o risco de investimentos ir para outros países, no fim a gente economicamente se afundar, inclusive por conta dessas atitudes do Bolsonaro? Porque as pessoas, às vezes, estou falando isso porque as pessoas indagam muito eu lá na periferia. Ah, mas Toninho, você está falando isso, mas as pessoas precisam de comer, né? E assim, então se ela não trabalhar, ela não vai comer. Se ela não morre de Covid, morre de fome. Então é melhor ela trabalhar porque ela sabe que vai morrer de fome e o Covid pode acontecer ou não. As pessoas falam isso da sua ingenuidade, porque ela não entende que o isolamento é um direito dela e esse direito, para ser exercido, o governo tem que dar condições para ela, né? Isso que você já falou aqui, né? Mas no ponto de vista econômico também, essa atitude deles não joga o Brasil para o buraco? Sem dúvida, eu acho que existe um isolamento internacional do país. Essa política de combate à pandemia, e particularmente a política ambiental também, que é a queima da Amazônia,
que é o desrespeito ao meio ambiente e tal, ela tem isolado o Brasil de tal forma internacionalmente que todos os grandes jornais representativos da elite financeira internacional têm denunciado o Bolsonaro e feito manchetes explosivas contra o que está acontecendo no Brasil. Porque, em termos da pandemia, por exemplo, eles vão na contramão de toda a lógica que todos os países do mundo, seja a China, seja o Japão, Singapura, Coreia, seja todos os países europeus passaram pelo pico da crise, inclusive os Estados Unidos e a Inglaterra, porque o primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson, ele só viu a gravidade quando ele contraiu o coronavírus e teve que elogiar o Sistema Único Público de Saúde da Inglaterra, né? Então, tudo essa contramão dele, ele disputa uma narrativa, porque isso quer dizer o seguinte: ele precisa mostrar que a tese dele está certa para ele jogar no colo de alguém a crise econômica que vem aí, o desemprego, a fome, entendeu? Essa coisa toda. Então, ele fala, vamos todo mundo para a rua, 70% se contamina, entende? E aí, então, você cria uma imunidade na sociedade, não importa, então, quantos morreram. Até queria te falar o seguinte, eu entrei no Conselho de Ética da Presidência da República contra a presidente da SUSEP, que é a Superintendente de Seguros Privados, representando o Guedes na reunião do Ministério da Saúde. O que essa mulher falou quando o Ministério da Saúde falou vão morrer muitos idosos, né, se nós liberarmos e tal? Ela falou assim, mas isso é muito bom para as contas da Previdência. Olha o raciocínio dessa gente que está no poder, né? Então, é óbvio que ele faz uma disputa de narrativa nisso que você colocou, que é o quê? As pessoas estão com fome, as pessoas moram num cômodo com um quarto ou dois, e tem em 7, 10 pessoas, e etc. Então, se chegar o vírus lá, uma contaminação geral, é familiar, e etc. Mas, por outro lado, a pessoa precisa sair. Se ela não receber ajuda emergencial mínima, se ela não mantiver o emprego, e etc., ela precisa sair de alguma coisa para se virar. E é isso que ele está esperando. Quer dizer, então, nós temos insistido nessa questão. É hora do Estado entrar. É o que aconteceu. Mesmo nos Estados Unidos, no ídolo do Bolsonaro, que é o Trump, a ajuda às empresas e às pessoas foi de 2,2 trilhões de dólares. Se você multiplicar isso aí por 5,5, entende? Você vai ver que é muito dinheiro. São 12, 13 trilhões de reais, entende? Então, é muito dinheiro que foi investido em base. Na Inglaterra é a mesma coisa, o trilhão de euros, entende? Coisas do tipo, que são grandes investimentos para a economia girar e para as pessoas sobreviverem. Essa dupla questão é que precisa ser resolvida, mas ele não quer resolver, porque o Guedes não tem essa política, primeiro, porque isso contraria a elite dominante, o capital financeiro, numa grande parte, eles estão um pouco divididos nessa questão, mas o Bolsonaro quer dizer isso, olha, eu avisei que ia ter fome, porque vocês ficaram em casa, e o Guedes debocha do povo, vocês querem ficar com a geladeira cheia em casa, não querem trabalhar, não tem nada a ver, as pessoas têm o direito a preservar a vida, mas é preciso dar condições para que as pessoas sobrevivam minimamente, né? Então, o que acontece no governo Bolsonaro? Eles não se importam com a dor, com o luto, com a compaixão, né? Não há, seja, o Bolsonaro é um governante que nunca foi à TV para falar do coronavírus, entende? Ele nunca se manifestou para desejar solidariedade às famílias enlutadas que perderam aí 30 mil pessoas já mortas no Brasil. Não se importa com isso, ele fica passeando de jet ski, de helicóptero, ontem passeando a cavalo, e etc. Ou seja, é um regime negacionista, mas, ao mesmo tempo, é um regime muito cruel com a classe trabalhadora brasileira. Viu, Ivan? E esses números, com certeza, estão subnotificados, né? A gente conversou com o pessoal que faz o enterro na Vila Formosa, por exemplo, que é o lugar onde mais está enterrando pessoas ligadas aí ao coronavírus.
que um monte de gente está sendo, como se fala, enterrada por problemas respiratórios, mas que não foi feito o teste, ou que o teste ainda não tinha saído, então ela não é computada. Então, é estrondoso, eu acho que a subnotificação que está acontecendo no Brasil, tanto aí, né, porque a gente não tem teste em massa, tanto na questão das pessoas que estão contaminadas, como na questão das mortes, né? Apesar que eu acho que também não é só o Brasil, imagino que outros países também estão passando por isso. Eu queria só falar um pouco sobre a questão do Guedes, Ivan, porque muita gente está chegando na gente lá, né, no mandato dos assessores, falando, Toninho, a gente paga, por exemplo, transporte escolar gratuito, que você conhece bem lá, o povo do Formiga e tal, né? O pessoal está sem trabalhar, está ganhando metade do que ganhava, isso os gratuitos, os particulares não estão ganhando nada, porque a pessoa também perdeu o emprego, não consegue pagar, já que não está levando o filho, não tem nem o dinheiro, que não tem nem como pagar o transporte escolar particular, né? Então, eles estão lá com as prestações para os carnê lá e o banco quer refinanciar em cima, ganhar juro em cima de juro, né? E a gente vê isso também na casa própria, né? Tem alguma articulação no Congresso sobre essa questão? Porque a gente tem ouvido falar aí, aquela reunião ministerial falou muita coisa do que esse governo, né? Vão passar o dinheiro para os grandes empresários, que eles vão dar para os pequenos e médios. Que loucura que é aquilo, né? Como se alguém acreditasse naquilo, né? O governo é isso mesmo, Ivan, até para o pessoal lá que está assistindo a gente entender, né? Quer dizer, a preocupação não tem uma mínima preocupação com o pequeno, com aquele pequeno transportador escolar, ou aquela pessoa que está pagando, né, a sua prestação da sua casa própria para o banco. Quer dizer, essas coisas não passam de preocupação pelo governo. A preocupação do governo é dar 1 trilhão e 200 bilhões para socorrer banco ainda, por exemplo. Certamente, eu acho que aquela reunião ministerial que foi exposta ali pelo ministro Celso de Mello, a gente podia chamar de sindicato do crime, né? Porque as falas que foram feitas ali, entende? Pelo Weintraub, pelo Salles e por outros, como o presidente da Caixa Econômica, que esse é o responsável por várias coisas, a fala criminosa, né? A fala do Banco do Brasil, entende? Que falou que a epidemia tinha acabado. Veja, isso há um mês, é 22 de abril, né? E a do Guedes, em particular. O Guedes falou isso claramente na reunião, ele falou o seguinte, quando a gente empresta para o grande, a gente ganha. Quando a gente empresta para o pequeno, a gente perde. Então, o que significa? Que você, lá no Congresso, apoia a abertura do crédito, mas eles não viabilizam. Então, não tem crédito para o pequeno e médio para manter o emprego, que é onde se a micro e pequena empresa que mais gera emprego no Brasil, e eles não querem dar ajuda emergencial também. Aquilo foi uma exigência, digamos assim, porque eles sentiram que isso poderia provocar uma verdadeira rebelião, mas não é da vontade, é o contrário. E mais, o Banco do Brasil, como o Guedes colocou, precisava privatizar, entendeu? Falou até um palavrão, vamos privatizar logo isso aí, e etc. E o presidente do Banco do Brasil está lá para isso. Agora, o que é o Banco do Brasil? É para financiar exatamente pequeno. Então, esse exemplo que você deu do transporte escolar, né? Então, o sujeito compra uma van por 150 mil reais, ele vai pagar no mínimo 3 mil por mês. Se cessa o trabalho no meio da pandemia, ele precisa de uma ajuda, porque ele não vai conseguir pagar. Isso aí, todas as outras contas dele, e assim por diante. Isso vale para todos os trabalhadores. É por isso que o socorro do Estado, e aí que entra a questão da união dos estados e dos municípios. A maioria esmagadora dos recursos, quase 70% da arrecadação de impostos, é para a União. Então, o Bolsonaro, ele faz uma luta política. Não é à toa que ele conseguiu unificar mais de 25 governadores contra ele, porque ele quer segurar o dinheiro para obrigar a política dele, quando qualquer governador, até de direita, do PSDB e tal, fala assim, pô, mas não dá, entende? Que ele não quer passar o dinheiro, porque o dinheiro não quer chegar aos estados e municípios. Então, é óbvio que é criminosa essa política. A política econômica é criminosa, a política da pandemia é criminosa, e
a superestrutura política do país, essa visão ameaçadora, algo seguinte, para manter o apoio da base fanática do Bolsonaro. Todo dia ele precisa escalar, né? E essa escalada é que pode levar a um enfrentamento e uma ruptura que a gente não quer e a gente vai evitar. Então, na luta, vamos evitar. É o contrário, isso. Mesmo que ele tente essa escalada, pode ser o encerramento antecipado do seu mandato. Ivan, até porque o teu tempo tá limitado, você tem outro compromisso, né? Vamos, eu acho que talvez para o último bloco. Então, o último bloco é você ficar muito à vontade de falar alguma coisa que você acha importante, que eu deixei de perguntar, né? Ah, sim, eu queria só te perguntar uma coisa antes, Ivan. Até para o pessoal saber como está o dia a dia lá do Congresso. Vocês estão fazendo todas as discussões e votações via as redes sociais. Sim. Exatamente. Essa votação remota, né, que é feita no Congresso Nacional, acho que aí na Câmara também, no Assembleia, ela tira muito da vida, né, da substância, da presença física, da convocação do povo para o parlamento, ou da ida do parlamentar para os movimentos, qualquer que seja o nível, né? Mas, de alguma forma, a gente tem tentado, entendeu, que o parlamento dê respostas a essa crise, para que quem sofre mesmo é o povo de baixo, é o trabalhador pobre desse país, entende? Que está sem renda, que depende da Bolsa Família, que é um assalariado e que está sofrendo com a pandemia, com a doença, com o isolamento, com o desemprego e assim por diante. Então, o Congresso tem tentado, e nós estamos tentando trabalhar ao máximo, tanto que votamos o orçamento de guerra, para ele não ter o álibi de dizer que ele não tinha dinheiro para socorrer os estados e municípios ou dar ajuda emergencial, por exemplo. Então, nós temos feito isso, e eu queria transmitir a todo mundo que nos ouve e vê aí, que eu acho que a mensagem é de esperança, Tony, que eu acho o seguinte: a gente viveu debaixo da ditadura 21 anos, entende? Nesse momento, apesar de tudo, nós estamos nas redes, nas ruas, entende? Estamos falando a verdade, entende? E a verdade é essa, né? Quem votou em Bolsonaro precisa refletir, entende? Porque esse cidadão, esse troglodita que foi eleito presidente, é um inepto, um incapaz, um perverso que não tem condições de governar o país. Então, quando crescer a pressão social e popular e ele for enxugando a sua base, porque o número de arrependidos já é muito grande, como você mesmo falou, eu acho que se ele tem 30%, ele tem 70% do outro lado. Pode ser que ainda tem 20% ainda de vacilantes aí, que é a rejeição dele, e nós temos que ganhar esse resto e mostrar o seguinte: com Bolsonaro, o Brasil é inviável. Então, está na hora do povo tomar nas suas mãos o seu destino. Grande abraço aí. Obrigado pelo convite. Grande abraço, Ivan. Queria agradecer você imensamente, bater esse papo aqui. Eu acho que foi super bom para as pessoas em casa refletirem um pouco sobre, né, esse momento que nós estamos vivendo, né? E mais importante, você que está lá no Congresso e vendo todas essas discussões, trazer um pouco aqui para a gente, porque às vezes a pessoa, até por conta da pandemia, né, tá pirando dentro de casa, né? As pessoas estão precisando de um bom psicólogo, porque não está fácil a vida para ninguém, né? Ainda mais quando as pessoas ainda não têm nem as condições mínimas para conseguir ficar em casa, né? E eu acho que você traz essa luz aí para as pessoas para, né, pensar o Brasil, pensar pensar aí a política nacional, né? Muito obrigado, Ivan, e vamos se encontrando aí nas batalhas aí do dia a dia. Para a gente é uma honra ter você aqui nesse bate-papo aqui com o nosso página aqui do nosso mandato. Tá bem? Eu que agradeço aí, quero desejar muito boa sorte aí no seu mandato e nas futuras lutas que nós vamos travar em comum aí. Um grande abraço para todos. Bom, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.